Então, você quer desenvolver jogos. Esses vídeos que eu vou fazer, a ideia é que sejam uma fonte de informação e referência baseado, enfim, nas minhas próprias experiências trabalhando com jogos e com outros projetos criativos, enfim, para ajudar pessoas que estão querendo se aventurar por essa brincadeira de desenvolver jogos. Eu acho que era importante discutir algumas questões antes, tá? Então, primeira coisa que eu acho importante conversar sobre é que muita gente acaba caindo na ideia de desenvolver jogos pelo fato de gostar muito de jogos, gostar de jogar jogos e tudo mais. Então, daí acaba meio que criando uma ilusão que desenvolver jogos é parecido com jogar jogos ou que é tão divertido quanto, enfim. A questão é que né, o fato de você gostar de jogar não tem nada a ver com gostar de desenvolver. Tá. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mundos completamente diferentes. Você gostar de jogar é a mesma coisa que você gostar de comer bolo, você gostar de tocar um violão, de sair no bar com os amigos, sair na balada, X. Isso é uma coisa, é uma atividade, puramente entretenimento que você faz, é fácil gostar de jogar videogame. Já desenvolver jogos é um trabalho, tem processos, tem burocracias, enfim, envolve muita coisa que é muito parecido ou igual a outras áreas. Então, a diferença é que você estaria trabalhando para desenvolver um produto final que é um jogo. Tá? Mas tem muitas coisas que se assemelham a outras áreas, principalmente outras áreas criativas, né? Muitos processos que são muito parecidos, até, vamos dizer, das sub-áreas de desenvolvimento de jogos, a parte visual, de som, de programação, enfim, várias dessas áreas podem ser achadas em outros meios, como em produção de filmes, num mercado publicitário. Então, desenvolver jogos é trabalho, tá? Jogar jogos é um entretenimento, enfim. Então, assim, eu acho que a primeira coisa pra pensar já é isso, que assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ser apaixonado, jogar horas e horas e horas por semana, mas isso não quer dizer que você vai gostar de trabalhar com jogos, tá? Então isso é uma questãozinha, assim, que eu acho importante já tirar de primeira, assim, que algumas pessoas têm uma pequena ilusão em relação a isso, tá? Saiba que não tem nada a ver. Lógico que pra você trabalhar com jogos, eu acho que é meio que um pré-requisito você gostar de jogos, né? Mas não é porque você gosta que vai dar certo trabalhar com jogos, tá? Então, beleza. Então você está pensando, né, em trabalhar com jogos. Você tem uma ideia de trabalhar com jogos. Então a ideia do meu vídeo aqui é mostrar esses primeiros passos, basicamente, de como você poderia fazer para descobrir se você vai conseguir trabalhar com jogos e daí os passos que precisam ser dados para chegar ao ponto de você estar trabalhando com jogos, ou descobrir que não tem nada a ver e já pular fora. Então acho que esse é o primeiro ponto, tá? Esse é o primeiro ponto para conversar, que é a questão da descoberta, tá? A descoberta que é você descobrir primeiro se você quer realmente trabalhar com jogos ou não, tá? E isso você só sabe fazendo. Então um exemplo bem simples que muita gente já passou, ou com algo parecido, é, por exemplo, você ter vontade de aprender um instrumento. Tá? Eu queria aprender a tocar violão, queria aprender a tocar bateria, queria aprender a tocar violino, sei lá, alguma coisa. E daí você fica com aquilo, que legal, eu quero aprender, e vai ser super legal, então você cria uma imagem, você cria uma fantasia, assim, na tua cabeça, de que aquilo deve ser muito legal, enfim. Daí você, sei lá, começa a fazer uma aula,
tá? Você começa a fazer aulas de violão. Ou você vai lá, compra um violão e começa a tentar tirar sozinho, enfim, aprender sozinho. E daí você fica lá 1 mês, 2 meses, e daí você meio que começa a descobrir que, putz, é meio difícil isso, né? E tem que se dedicar um tanto pra você ficar bom. E que, nossa, talvez, né, isso não seja pra mim, sei lá. Então meio que só você se jogando e fazendo um pouco daquilo pra você descobrir que talvez aquilo não seja toda aquela magia que você tinha na tua cabeça, tá? E desenvolver jogos é meio que parecido, tá? Então, o que seria a primeira coisa que eu acho que qualquer pessoa querendo começar a jogar, a desenvolver jogos, deveria fazer? Tem que pegar e se jogar de cabeça e começar a fazer alguns joguinhos, alguns protótipos. Tem que usar as ferramentas que tem, as ferramentas mais simples que tem disponíveis, tá? Pra começar a mexer com isso, a começar a botar a mão na massa, vamos dizer. Então, as ferramentas que eu consigo pensar de cabeça aqui é o Construct, o Game Maker, Game Salad, RPG Maker. Tá. Devem ter outros, eu sei que tem outros, na verdade, mas agora eu não lembro exatamente o nome, enfim. Mas esses 4 são os que eu tive contato em algum momento, tá? E eu acho que são ótimos pontos de partida se você quer começar a trabalhar com jogos, se você quer pensar em trabalhar com jogos. Então a ideia nesse momento é você fazer protótipos, aprender a pensar, né, como fazer um jogo, o que precisa fazer um jogo, e só colocando a mão na massa para você entender. Mas daí você pode falar assim, não, mas putz, eu sou um artista que quero trabalhar com jogos, eu sou um músico, enfim, e eu não queria exatamente me jogar e aprender game engines, né, eu queria continuar sendo artista, ou músico, sei lá, mas eu queria trabalhar com jogos também, enfim. Daí o que eu recomendo pra você é participar de Game Jams, tá? Então, Game Jams. Eu ainda acho que a melhor coisa que você poderia fazer era o primeiro aqui, que é ir lá e fuçar esses programas e fazer alguma coisinha própria. Você é músico, né? Não tem problema, é válido você ter um conhecimento de algumas outras áreas para você, quando for trabalhar numa equipe, né? Porque a partir do momento que você for músico ou um artista, você vai sempre precisar de uma equipe para desenvolver um jogo, porque não é você que vai estar desenvolvendo o jogo, você vai estar só desenvolvendo a arte ou só a música, enfim. Você aprende a lidar com essas pessoas, você aprende você sabe o que cada pessoa faz, porque você já sabe, fuçou um pouco, você foi atrás para entender o que cada pessoa na equipe faz. Eu recomendaria, independente se você quer ser game designer, artista, músico, programador, eu recomendaria você baixar esses programas, mesmo para os programadores, tá? Eu recomendaria baixar esses programas e se jogar e começar a fazer uns protótipos, tá? Porque a ideia nesse momento é descobrir o mais rápido possível se você quer trabalhar com jogos, tá? Porque eu acho que a ideia agora é você ter um contato com o desenvolvimento de jogos e sacar se você vai pra frente com isso ou não, tá? Então teriam 2 caminhos. O primeiro, que eu acho que é o mais válido, é você se jogar e fazer por conta, tá? Se você não tiver tão empenhado assim, daí começa em umas game jams e tal. A questão de fazer sozinho e fazer em equipe tem o lance que, por exemplo, se você faz sozinho, tudo depende de você. Então, assim, se não for dar certo, a culpa é tua. Ou porque você não fez, ou fez mal feito, enfim. Se você for trabalhar em equipe, isso se mistura, porque daí pode ter uma pessoa que segura a equipe pra trás, e você pode se frustrar. Então, por exemplo, um artista, um músico que vai numa game jam pela primeira vez, o cara super tá afim de fazer jogos e fazer música pra jogos, mas ele pega uma equipe que não é tão experiente, uma equipe que as pessoas estão nesse momento de descoberta, e eles não conseguem terminar um jogo nessa game jam. E o que eles produzem não dá muito certo, e não vai pra lugar nenhum, eles ficam meio que numa rua sem saída. E daí a experiência desse artista, desse músico, vai ser negativa nesse primeiro momento,
tá? Mas não necessariamente tem a ver com o desenvolvimento de jogos. Talvez a equipe não era a equipe certa. Por isso que eu acho que, nesse começo, o que você puder fazer sozinho, melhor. Porque depende só de você, tá? Enfim. Então, tem esse momento da descoberta. Então, você foi lá, começou a mexer nessas ferramentas, começou a produzir alguns protótipos, tá? Começou a aprender alguns templates, viu todas as mecânicas que entram em pequenos templates de um jogo de plataforma, um jogo de tiro, enfim, começou a pensar, né, no jogo como esse sistema formado por milhões de peças, tá? E você ficou 1 mês, 2 meses, sei lá, e tá gostando disso, tá achando interessante, tá falando assim, não, eu quero me aprofundar disso mesmo, eu tô gostando, tô produzir 1, 2, 3 protótipos, tô achando legal, tô vendo que cada protótipo que eu produzo fica um pouco melhor, fica um pouco mais interessante, quero continuar nisso pra, em algum momento, produzir um jogo final. Então, legal, você teve esse primeiro contato com o desenvolvimento de jogos e foi positivo. Agora a gente vai para uma segunda etapa, então, que é a prática, tá? Que basicamente é agora você fazer um jogo, tá? Então você vai pegar essa experiência que você conseguiu produzindo pequenos protótipos, estudando alguns protótipos e templates dessas ferramentas, e agora vai planejar um jogo, tá? O menor possível, tá? Não é o momento para você querer fazer teu MMO, o teu RPG de 50 horas, não é o momento de você fazer o teu jogo dos sonhos, né? Aquele jogo que você pensa desde os 12 anos de idade, não é agora que você vai fazer, tá? Agora você ainda está aprendendo. E um dos passos que você tem que dar no aprendizado é fazer um jogo do começo ao fim, tá? Então, você vai planejar um jogo, pensar o mais rápido possível, tá? E levar em consideração, muito importante, que você ainda não tem domínio sobre o processo. Então, você não sabe exatamente quanto tempo demora para produzir um jogo. Então, se você pensa, vamos dizer lá, você pensa numa ideia de fazer um joguinho de tiro. E você pensa assim, eu acho que eu consigo fazer em 1 mês. Se você falou que acha que consegue fazer em 1 mês, pense que você vai fazer em 3 meses, tá? Multiplique por 3. Qualquer tempo que você achar que você consegue fazer, multiplique por 3. Pelo menos, no começo agora. Porque vai demorar mais tempo do que você acha. Tá? Então, por isso que, assim, agora a ideia é fazer um jogo em 1 semana, tá? Em 2 semanas. Uma coisa que você consiga terminar o quanto antes. Porque uma coisa que acontece muito é as pessoas pararem no meio do caminho, desistirem. Sabe, a pessoa planeja uma coisa grande demais e nunca vê a luz no fim do túnel. E daí chega uma hora que ela fala assim, nunca vou terminar, então vou desistir. Então, o importante agora é pensar algo pequeno, tá? Pense em algo que você consiga produzir em 2 semanas, 3 semanas, pra daí essas 2, 3 semanas virarem 2 meses no máximo, tá? Lógico que isso vai depender do tempo que você tem livre, tá? Se você só estuda de manhã, enfim, você tem todo o tempo livre, à tarde, à noite, você pode agilizar esse processo. Se você já trabalha, você vai poder fazer isso à noite, ou só vai poder fazer isso no final de semana, não tem problema. Pode ser que demore um pouquinho mais esse processo, mas é possível. É só pensar que em Game Jams, pessoas desenvolvem protótipos, né, protótipos de jogos, em 48 horas. Tá? Então é possível produzir mesmo trabalhando e tendo só horas livres, tipo 1 hora por dia, 2 horas por dia, ou só final de semana, é possível você começar isso, tá? Mas para você poder chegar no momento de trocar uma profissão pela outra, você tem que estar com o desenvolvimento de jogos já andando, tá? Então agora você vai fazer esse jogo, mas você não vai simplesmente fazer esse jogo, você vai fazer o jogo e daí testar, né? Testar com pessoas,
Né, fazer tipo um beta teste, vamos dizer. Então você vai produzir o jogo e já vai testando com pessoas. Porque isso também um dos elementos de desenvolver um jogo. Que você não está desenvolvendo um jogo pra você. A não ser que você fale assim, não, eu vou desenvolver um jogo só pra mim e acabou. Tudo bem, não tem problema, mas daí eu não sei onde é que você quer chegar com isso. Então, a princípio, você desenvolve jogos para um público, tá? E para você saber se esse jogo tá funcionando com o público, você tem que testar com pessoas. Porque você enquanto você está produzindo, você fica. Você sabe tudo do jogo, sabe todas as regras, o que é bom, o que é ruim. Então, você deixa de ser uma referência. Então, você tem que testar com pessoas, tá? Então, você vai começar a produzir esse jogo de no máximo 3 semanas e vai testar ele com pessoas. Você vai fazer um protótipo, daí já testar, e daí dar continuidade, testando, sempre testando, para evitar surpresas negativas, principalmente. Tá? E você vai lançar o jogo. Tá? Lançar o jogo, eu digo, simplesmente colocar na internet. Tá? Então esse primeiro jogo que você vai fazer vai ser um jogo de graça. Tá? Você não tem que pensar em querer cobrar, você não tem que pensar em logística de... tá? Você faz no teu tempo livre, vai aprendendo, vai entendendo isso. Tá? Pra não ter um peso de, eu preciso ganhar dinheiro com isso. Porque não dá certo isso. Tá? Não vai dar certo se você começar a querer já se jogar e transformar isso num business. Não vai dar certo. Então, você vai lançar esse primeiro jogo de graça, vai ver o feedback que as pessoas vão te dar, vai passar pelo processo de ter que arranjar um lugar para colocar o teu jogo, a questão da dificuldade de você conseguir fazer o teu jogo ser visível no meio de 1 bilhão de outros jogos, tá? Tudo isso você vai passar daí, tendo feito o jogo, testado com pessoas e finalmente lançando o jogo, tá? Nesse momento não se preocupe em fazer página no Facebook e página.com.br do teu jogo. A questão é o seguinte, esse jogo é um exercício, tá? E ele provavelmente vai ficar um lixo o jogo. Provavelmente, tá? É normal, não tem problema. Não tem problema. O importante é assim, você terminar ele, lançar ele, soltar ele e falar assim, legal, agora deixa eu ir pro meu próximo troço. Porque nesse processo você vai aprender muito. Tá? E daí com isso você vai aprender para no próximo jogo fazer algo mais interessante, mais legal, mais polido, tá? Então, nessa segunda etapa, fazer um jogo o mais rápido possível, testar com pessoas e lançar ele, tá? De preferência, sozinho. Porque, voltando na questão do sozinho ou em equipe, em equipes é mais difícil controlar, você não sabe como é que as pessoas vão funcionar no processo, se elas vão te deixar na mão, etc. Então, assim, quando você trabalha em equipe, é muito fácil botar a culpa em outras pessoas. Se você tá trabalhando sozinho, não tem quem botar a culpa. O único culpado é você, tá? Então, de preferência, fazer sozinho. Mas, se você tem conhecidos que são, 100% e você confia neles e... tudo bem, mas tente manter a equipe mesmo assim o menor possível para não criar uma burocracia, tá? E também para essa questão do cronograma, né, de você querer fazer um jogo em 3 semanas, se depende de mais pessoas, pode ser que uma pessoa fique doente, pode ser que uma pessoa vá viajar, pode ser que uma pessoa entre em época de provas, ou o trabalho transfira a pessoa para outra cidade, sei lá, tem milhões de coisas que pode acontecer. Então, se é só você, depende só de você, tá? Então, eu recomendaria fazer sozinho nesse momento. Então, você fez o teu jogo, você testou com pessoas e você lançou ele, tá? Então, agora... você chega no momento de falar assim, eu vou levar a sério isso, tá? Eu já estou levando a sério, estou dedicando um tempo nisso. Então, você precisa agora ir para a parte teórica, tá? Porque não adianta, não dá para fugir, tem a parte teórica.
uma porcentagem da parte teórica é o teu autoconhecimento mesmo, a experiência, né? É você ter trabalhado em coisas, você ter terminado um jogo, isso você acaba transformando em teoria na tua cabeça, assim, tal situações funcionam melhor na parte de desenvolver jogos, enfim, você meio que vai montando o teu workflow. Mas, além disso, tem livros, né? Tem livros para você pesquisar e se informar. Tem palestras, tanto palestras em lugares presenciais, né, quanto palestras online, vídeos online de palestras, de talks de pessoas e tal. E, infelizmente, 99% do conteúdo do que vale a pena ver, nesse caso das palestras, é em inglês. Então, se você não sabe falar inglês, isso vai complicar um pouco, porque, por enquanto, né, a maior parte do conteúdo é em inglês. Tem a questão do post-mortem, que é analisar pós-morte um jogo. Então, assim, depois de lançar um jogo, você analisar ele, destrinchar ele, ver o que você fez certo, o que você fez errado. Isso você deve fazer em todo o jogo, todo o projeto, até protótipo que você fizer, ver assim, putz, o que eu fiz legal, o que não deu certo, o que eu tentei e eu perdi tempo, o que me adiantou, enfim. E ver post-mortem de outros desenvolvedores também, tá? Isso é interessante. Não adianta você, no momento da descoberta, por exemplo, começar a ver um monte de post-mortem que você não passou por nada daquilo que a pessoa está falando. Você não passou por as dificuldades de desenvolver um jogo. Então é difícil você relacionar e entender aquilo e dar importância para aquilo. A mesma coisa com as palestras e com os livros. Não adianta você começar a ler livros lá em cima se você nunca mexeu com jogos. Você vai ver, o autor do livro vai começar a falar sobre teorias e usar exemplos de acontecimentos e tal, mas você não tem base para relacionar com aquilo. Tá? O cara fala uma coisa que super importante, mas você não sabe se aquilo é importante ou não, porque você não passou por aquilo. Tá? Então, por isso que eu deixo a teoria por último aqui na lista. Porque depois de passar pela experiência, é mais fácil você levar em consideração a teoria. Tá? E aqui entrariam cursos também. Tá? Que daí você já passou por isso, já tem uma pequena experiência e você fala assim, não, putz, eu quero realmente trabalhar com jogos. Eu lancei um joguinho, putz, me diverti horrores, gostei pra caramba, porra, fiquei 2 meses internado fazendo aquele joguinho, quero tentar levar isso profissionalmente. Daí você entra num curso, que daí você já tem uma base e você consegue aproveitar melhor o curso, consegue tirar mais do curso e tirar mais dos professores, tá? Então, por isso que eu deixo a teoria por último, que depois de você ter a experiência é mais fácil você conseguir dar valor para a teoria, tá? Depois disso, meio que entra num ciclo, mais ou menos, que seria um ciclo, na verdade, do 1, 2, 3, que é um ciclo e às vezes meio que acontece paralelamente, mas você basicamente fica indo de um pro outro e voltando, tá? Então você lançou um jogo, você vai pra teoria, você estuda, você faz o post-mortem do jogo, você lê mais a respeito, daí com isso você entende novas coisas do processo, tá? Volta pra descoberta, então você se entende, aprende mais em relação a isso, e daí decide produzir outro jogo, então você vai pra prática, e daí vai pra teoria, enfim. Então ele é um ciclo, mas também ele funciona paralelamente. Então, lógico, você pode estar fazendo um jogo e lendo um livro ao mesmo tempo. Então, a tendência é que quanto mais pra frente você tiver na questão de desenvolvimento de jogos, mais paralelo isso fique, porque você vai fazer várias coisas ao mesmo tempo. E daí você está produzindo um jogo, você está lendo um livro, e você ao mesmo tempo está 1 hora por dia, você vai lá e começa a fuçar uma ferramenta nova, tá? Para ver se aquela ferramenta pode ser interessante para um próximo projeto, tá? Então, e daí isso aqui você vai ficar num ciclo, tá? Num loop, que vai te transformar, né? Cada vez mais num desenvolvedor. Tá? Então, a repetição disso, produzir jogos, estudar, descobrir novas ferramentas, entender mais do processo, vai te transformar num desenvolvedor. Tá?
tá? Então, enfim, aqui seria, vamos dizer, o quarto processo, que seria a caminhada, né? A caminhada que você vai ter como um desenvolvedor, tá? Que daí basicamente pega o que a gente passou por aqui e fica repetindo, repetindo, tá? Importante, eu não citei Unity aqui porque Unity é em 3D. E só o fato de ser em 3D, eu acho que cria uma camada de complicação desnecessária nesse momento. Nesse momento você precisa ter um contato com o desenvolvimento de jogos, né? Tá? O jogo em si, a experiência, a interação. E isso você faz tanto no 2D quanto no 3D, tá? Então, o que eu recomendo é que você comece no 2D. Tá? Porque é mais simples, é mais acessível para a maior parte das pessoas, lógico que vai ter uma outra exceção, mas na maior parte dos casos é mais acessível. Tá? As próprias ferramentas são feitas de uma maneira mais acessível do que as ferramentas 3D, né? Mas, com certeza, quando você chegar na etapa 3 e chegar na etapa 4, você vai querer fuçar o Unity, vai querer fuçar o Unreal, porque cada projeto vai precisar de uma ferramenta diferente, tá? E cada desenvolvedor vai ter uma facilidade com uma ferramenta diferente, tá? Então eu não posso também te indicar uma ferramenta que, essa ferramenta vai te transformar na pessoa mais feliz do mundo, porque não é assim, cada pessoa prefere uma ferramenta diferente por diversos motivos, tá? Bem, então aqui eu termino o vídeo e agora, né? Afinal, eu fiquei falando, sei lá, meia hora quase. E aí, quem sou eu, né? Pra estar falando tudo isso? Quem é você? Então, eu sou Frederico Machuca. Eu tenho um estúdio de desenvolvimento de jogos, o POC. E estou desenvolvendo jogos, assim, levando a sério isso há pelo menos uns 5 anos. Meu primeiro contato com o desenvolvimento de jogos foi em 2000, 2001, com o RPG Maker, 95, 98, não lembro. Mas foi o primeiro momento que eu vi jogos como esse produto que é produzido por alguém. Então, se tem pessoas que estão produzindo isso, por que eu não poderia produzir, né? Mas naquela época, o mercado de jogos era completamente diferente e o mercado de jogos aqui no Brasil era basicamente inexistente. Então não parecia uma possibilidade, a não ser que eu saísse para fora do país, que na época não era o caso. Então eu acabei indo para a área de arte, de 3D, enfim, trabalhei com publicidade, etc. E lá por 2007, 2008, o mercado indie nos Estados Unidos, né, começou a dar uma agitada, começou a acontecer, e saiu os primeiros jogos para videogames, e daí aquilo meio que, né, me deu uma chacoalhada, e tipo, será que não é o momento, então, agora de me jogar? Então, na época eu estava trabalhando com, enfim, coisas criativas, com curtas-metragens, com teatro, etc. Então, trabalhar com jogos seria só um meio diferente, né? Teriam regras diferentes, mas assim, já seria parecido, assim, já seria algo que fazia sentido, né? E eu sempre quis, na verdade. Então, eu me joguei, comecei a fuçar alguns softwares, acabei chegando no Game Salad, que na época era tipo, o mais simples que eu conseguia achar, para eu começar a fuçar e fazer alguns protótipos. Na época dei uma mexida também no Unity, e enfim, eu trabalhava com 3D, então assim, 3D não era um problema para mim, mas e consegui fazer alguns protótipos no Unity também, mas o 3D é mais complicado, o 3D é um mundo maior. Então daí eu falei assim, não, eu vou fazer alguns joguinhos 2D pra, né, entender essa coisa de fazer jogos, e depois eu penso em fazer jogos 3D. Então lancei uns 2 jogos na App Store naquela época. Jogos que, se eu olhar hoje em dia, são jogos
medonhos, horrorosos, mas que serviram ao propósito para eu aprender. Então, um deles eu lancei, mandei para blogs, saiu em blogs, saiu em sites. Então, assim, eu tive um processo completo assim, de fazer um jogo, de testar e de ter as questões de lançar o jogo, né? Que é mandar para as pessoas, ver o resultado disso. Então, foi super válido. Daí fui trabalhando, daí fui fazendo outros protótipos em Unity, até que em 2013 eu comecei. Eu falei assim, não, beleza, agora eu tô preparado para fazer um jogo no Unity, um jogo 3D, um jogo mais denso, etc. E daí esse jogo eu lancei agora em fevereiro, que é o The Guilt and the Shadow, que começou como um projeto de 2 pessoas, mas eu acabei chamando mais 3 pessoas para ajudar a terminar. E então acabou sendo um trabalho em equipe, mas também foram 5 pessoas, então ainda era uma coisa pequena, mas eu já tinha passado por várias outras experiências. E agora, basicamente, estou tocando a UpRock, produzindo jogos com ela, e enfim. Se você quiser me mandar mensagens, entrar em contato, tirar dúvidas, eu vou ter o maior prazer. Só mandar, me acha lá pelo meu nome ou pela UpRock. Manda mensagem que eu respondo, tranquilo. Só não me mande mensagem perguntando como fazer teu MMO. Porque, você não tá pronto pra fazer teu MMO ainda, acredite. Se você tá me perguntando como fazer teu MMO, acredite que você não tá pronto, tá? Tirando isso, na boa, eu ajudo o que eu puder enfim, espero que esse vídeo tenha ajudado a talvez dar uma direção, esclarecer algumas questões enfim, espero ver, né, o jogo de vocês em algum momento. Então é isso, valeu e até o próximo vídeo.